Olá, a melhor notícia é que os Estados Unidos e a China retomaram o contato em alto nível. O embaixador norte-americano em Beijing se encontrou na segunda-feira, dia 8 de maio, com o ministro do exterior chinês Qin Gang. Foi o primeiro encontro de alto nível entre os dois países desde o abate de um balão espião da China sobre o território norte-americano. De 28 de janeiro a 4 de fevereiro, o balão chinês sobrevoou o Alasca, o oeste do Canadá, e entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos até ser derrubado por um avião de caça F-22 Raptor. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken suspendeu, na época, uma viagem que faria à China. Num mundo que voltou a falar em guerra nuclear, as superpotências precisam conversar e criar mecanismos para desarmar crises que possam surgir, inclusive por acidente. No dia da vitória sobre a Alemanha nazista, que os russos comemoram em 9 de maio, o ditador Vladimir Putin afirmou que a Rússia está travando uma batalha existencial, uma batalha civilizacional. Putin comparou a invasão da Ucrânia à resistência contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e acusou as elites globalistas ocidentais de destruir a família e os valores tradicionais. Já ouviram esse discurso fascistoide em outro lugar? 8.000 soldados marcharam em Moscou, o menor número desde 2008, e 51 veículos desfilaram na Praça Vermelha, menos da metade do que no ano passado. O único tanque foi um T-34 da Segunda Guerra Mundial, que liderou a marcha dos outros veículos, foi colocado na frente dos outros veículos. O governo russo usou a segurança depois de um suposto ataque de drone ao Kremlin como desculpa para justificar uma festa mais modesta. Não houve show aéreo oficialmente por causa do mau tempo. A Ucrânia anunciou avanços na mais longa e encarniçada batalha da guerra em torno da pequena cidade de Bakhmut, na província de Donetsk, de 75 mil habitantes, dos quais restariam menos de 4 mil, porque quase todos fugiram. Não é uma cidade estrategicamente importante. Há 6 meses, russos e ucranianos travam a batalha de Bakhmut. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e o comandante militar russo para a guerra da Ucrânia, general Valery Gerasimov, levaram uma bronca do empresário Evgeny Prigozhin, dono da empresa de segurança privada Wagner, que anunciou várias vezes que havia tomado Bakhmut. Prigozhin ficou conhecido como chefe de cozinha de Putin, reclamou da falta de armas e munições para seus mercenários e alertou que a Rússia não está preparada para enfrentar a ofensiva esperada, contra-ofensiva ucraniana de primavera, com tanques de última geração da Alemanha e dos Estados Unidos. Isso indica que Prigozhin está perdendo prestígio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que espera mais reforços, mais armas ainda antes de iniciar a ofensiva. No documentário Slava Ukraine, Glória à Ucrânia, uma saudação ao país, o intelectual e ativista francês Bernard-Henri Lévy criticou as potências ocidentais pela relutância e o gradualismo no fornecimento das armas necessárias para que os ucranianos vençam a guerra. A contraofensiva da Ucrânia deve tentar cortar o corredor no sul do país, que liga as regiões ocupadas pela Rússia no leste da Ucrânia, ao longo do Mar Negro, até a península da Crimeia, anexada ilegalmente por Moscou em março de 2014. Uma das possíveis hipóteses de negociação seria o reconhecimento. A Ucrânia cederia a Crimeia, reconhecendo a soberania russa sobre a Crimeia, em troca da retomada do controle das províncias de Donetsk e Lugansk. Mas, como objetivo explícito do ditador Vladimir Putin assumir o controle sobre toda a Ucrânia, o controle da Crimeia pela Rússia transformaria a península num gigantesco porta-aviões para o lançamento de novas invasões. Então, isolar a Crimeia deve ser um dos objetivos da contraofensiva da Ucrânia. O presidente ucraniano sabe que tem de aproveitar este ano para mostrar capacidade de acuar os russos no campo de batalha e assim recuperar os territórios ocupados. Daqui a um ano,
pode haver um desgaste no apoio dos Estados Unidos e da Europa. Os Estados Unidos estarão em plena campanha eleitoral e o ex-presidente Donald Trump, amigo de Putin e da Rússia, pode ganhar, embora isso seja improvável. Trump prometeu acabar com a guerra em 24 horas, não se sabe como. O embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e atual assessor para assuntos internacionais do Palácio Planalto, esteve esta semana em Kiev, na Ucrânia, para oferecer a mediação do Brasil para negociar uma solução pacífica. Em mais uma frase sem sentido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que agora vai saber o que a Ucrânia quer. A Ucrânia já deixou claro que quer o fim dos ataques e da invasão, com a retirada das forças russas, a investigação e punição dos crimes de guerra, indenização pelos prejuízos materiais para que possa reconstruir o país e garantias de segurança. Diante do discurso de Putin no dia da vitória, é altamente improvável uma solução negociada em curto prazo. Mas o esforço brasileiro é válido e reflete uma posição do Sul global que é contra a guerra. O jornalista francês Armand Soldin, de 32 anos, coordenador de vídeo da agência France Presse, morreu num ataque de foguetes da Rússia perto de Bakhmut. É o 11º jornalista, auxiliar ou motorista de equipes de reportagem morto na guerra da Ucrânia. Era um repórter fantástico, escreveu no Twitter Isobel Koshil, que foi correspondente do jornal britânico The Guardian em Kiev. Arriscava sua vida por uma boa matéria, estava sempre na linha de frente e foi um dos poucos que ficou no leste da Ucrânia nos últimos meses. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump foi condenado por abuso sexual e difamação num tribunal da Justiça Civil de Nova York, a pagar uma multa de $5 milhões, cerca de 25 milhões de reais. A ação foi movida pela escritora Elizabeth Jean Carroll, que alegou ter sido estuprada por Trump numa cabine de uma loja de roupas em Manhattan nos anos 90. Trump não foi condenado pelo estupro e já recorreu da sentença. Ao todo, 17 mulheres acusaram Trump até hoje de abuso sexual. A vitória de Jean Carroll e os milhões de dólares de indenização podem incentivar outras mulheres a denunciar o ex-presidente. Uma condenação mesmo na justiça criminal não inabilitará Trump de concorrer à presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Este caso correu na Justiça Civil, onde a exigência para a condenação é menor, basta uma predominância da visão do júri de que o réu é culpado. Na Justiça Criminal, um réu precisa ser considerado culpado, além de uma dúvida razoável em estados como a Califórnia, por unanimidade. Trump já lançou a candidatura e é o favorito nas eleições primárias que vão escolher o candidato do Partido Republicano. Mas, certamente, uma ou mais condenações por abuso sexual não o ajudam. Trump também é investigado por pressionar o secretário de Estado da Geórgia a alterar o resultado da última eleição presidencial, por levar para casa documentos secretos e ultrasecretos do governo dos Estados Unidos, por incitar seus seguidores a atacar o Congresso em 6 de janeiro de 2021 e por fraude empresarial junto com os filhos para enganar bancos e autoridades fiscais. Impressionante e inacreditável é que a CNN, a televisão norte-americana CNN, tem aberto espaço 1 hora na quarta-feira para uma entrevista com Donald Trump, diante de um público simpático, com muitos eleitores republicanos, e perguntas da audiência. Trump, afinal de contas, foi condenado por abuso sexual. Ele repetiu as mentiras sobre a eleição, dizendo que foi roubado, defendeu os arruaceiros que invadiram o Capitólio, dizendo que eram patriotas na sua maioria. Ele prometeu dar indulto à maior parte dos que atacaram o Congresso dos Estados Unidos, não se comprometeu a aceitar o resultado da eleição do ano que vem e disse que é a favor de um calote da dívida pública dos Estados Unidos, porque não é o atual presidente. Trump sendo Trump. No mundo de Donald Trump, só interessa Donald Trump. Os Estados Unidos que se ferrem. A maioria republicana na Câmara dos Representantes
ameaça não autorizar o aumento do teto da dívida pública do país se o governo Joe Biden não fizer um corte profundo nos gastos sociais e ambientais. Sem a autorização do Congresso, o governo fica sem dinheiro, a não ser para gastos essenciais, e não tem como honrar os títulos da dívida pública, o que nunca aconteceu na era recente. O calote ainda é improvável, mas esta é a chantagem de hoje em Washington. Trump quer ver tudo pegar fogo para se apresentar mais uma vez como salvador da pátria. A revista liberal inglesa The Economist comentou que a entrevista foi boa, pelo menos para revelar o risco que o país, o mundo e a democracia correm com uma reeleição de Donald Trump. Acaba hoje a vigência de um decreto do governo Trump, baixado durante a pandemia, que autorizava a rejeitar a entrada de imigrantes e candidatos a asilo com base na emergência de saúde pública. Eles poderiam representar uma ameaça. O governo Biden deportou 2.700.000 imigrantes ilegais até agora, com base no decreto que caducou hoje. A expectativa de uma entrada mais fácil provocou um grande fluxo de imigrantes para a fronteira do México com os Estados Unidos, mas entrou em vigor uma regra antiga, mas que foi restaurada, que obriga os imigrantes e candidatos a asilo a fazerem o pedido com antecedência pela internet. Quem tentar entrar ilegalmente pode ser proibido de tentar de novo por 5 anos. Se reincidir, pode ser preso, processado, deportado dos Estados Unidos e talvez até proibido de entrar no país para sempre. A Turquia realiza no domingo uma eleição presidencial importante para o mundo inteiro. A Turquia é uma ponte entre a Europa e a Ásia e recebeu milhões de refugiados da guerra civil na Síria. O presidente cada vez mais ditatorial, Recep Tayyip Erdogan, está praticamente empatado, tecnicamente empatado nas pesquisas com o desafiante Kemal Kılıçdaroğlu, com uma pequena vantagem para o oposicionista em 12 entre 13 pesquisas. Erdogan chegou ao poder há 20 anos como primeiro-ministro e líder de um partido muçulmano moderado. Quando esgotou os 3 mandatos em que poderia chefiar o executivo como primeiro-ministro, fez uma reforma constitucional para fortalecer os poderes do presidente e se elegeu presidente em 2014. Em 2017, um referendo constitucional aprovou a troca do regime de parlamentarismo para presidencialismo, extinguiu o cargo de primeiro-ministro, fortalecendo ainda mais o presidente. Depois de ser alvo de uma tentativa de golpe militar em julho de 2016, o governo turco ficou ainda mais autoritário. Erdogan mandou prender dezenas de milhares de pessoas, promoveu expurgos no serviço público, especialmente nas Forças Armadas, ampliou a censura e baniu partidos políticos e dissidentes. A sua política externa é descrita como imperialista e neo-otomana. Erdogan ressuscitou vários símbolos do Império Otomano quando a Turquia dominou o Oriente Médio e parte do sudeste da Europa. E interveio nas guerras civis da Síria e da Líbia e no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão, em torno do enclave armênio de Nagorno-Karabakh, que fica dentro do território azerbaijano. Erdogan apoiou o Azerbaijão. Na guerra da Ucrânia, ao contrário dos demais países da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a Turquia mantém a neutralidade, quer preservar as boas relações com a Rússia, de que compra gás natural, embora os dois países estejam em lados opostos na guerra civil da Síria. Erdogan tentou fazer uma mediação e negociou um acordo para permitir a exportação de grãos da Ucrânia através de portos turcos. Ao mesmo tempo, veta a entrada da Suécia na OTAN, porque a Suécia dá asilo a rebeldes curdos acusados pela Turquia de terrorismo. Uma vitória da oposição tornará a Turquia num país mais democrático, menos imperialista, menos intervencionista, mais previsível, mais estável e mais próximo do Ocidente. Com inflação acima de 40% ao ano e uma crise econômica, não ajuda o governo. A ditadura de Daniel Ortega resolveu dissolver
A Cruz Vermelha da Nicarágua, ligada à Cruz Vermelha Internacional, confiscou os bens da organização e criou a sua própria Cruz Vermelha, sob a acusação de que a entidade não manteve a neutralidade durante os conflitos de 2018, quando pelo menos 300, talvez 500 pessoas tenham sido mortas pela ditadura de Ortega. Depois de acabar com a imprensa independente, expulsar do país mais de 200 oposicionistas que preferiram o exílio à prisão, de brigar com a Igreja Católica a ponto de proibir procissões na Semana Santa, Daniel Ortega agora ataca a Cruz Vermelha Internacional. É o novo Somoza, como os ditadores da dinastia que governou a Nicarágua de 1932 até ser derrubada pela Revolução Sandinista em 1979, da qual Ortega foi um dos líderes. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!